Permaneça de pé, por gentileza. Aleluia. Eu gostaria de externar meus agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Tiago Campos e sua família por este congresso GATN 2022. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Max, uma honra revê-lo. Pastor Roberto, uma honra revê-lo. Deus abençoe meu irmão, meu amigo José Góes. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Deus abençoe minha esposa, a pastora Juliana Secato, que está lá atrás. Meu filho, Samuel Secato. Deus abençoe. Eu tenho certeza absoluta que o Eterno tem uma palavra para o coração de vocês nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 9. Deus abençoe os demais pastores e pregadores que estão na nossa retaguarda. Cada um tem sido usado de forma sobrenatural. Atos capítulo de número 20 e versículo de número 9, que diz assim: E estando um certo jovem, nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Pode se assentar comigo nessa noite. Quero ministrar esta palavra sobre o tema: qual é a sua geração? Acabamos de abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito Santo, para que nós possamos entender um pouco a respeito daquilo que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração. É necessário que eu fale um pouco a respeito do escritor deste livro. O nome dele é Lucas, traduzido do hebraico para o original, aquele que traz a luz, ou aquele que gera a luz. Isso mesmo, Lucas, vocacionado pelo desejo de um pai, vocacionado pelo desejo de uma mãe, vai formar-se na faculdade da Alexandria, no Grande Egito. Lucas está estudando a respeito da medicina, está se especializando no corpo humano. Lucas, ao formar-se na faculdade da Alexandria daquela época, vai implantar dentro do seu coração um desejo, vai implantar dentro do seu coração o propósito. O propósito de Lucas era viajar nos quatro cantos da terra. E viajando Lucas dos quatro cantos da terra, ele vai agora decidir, olhe para mim, determinar que ele vai ajudar todas as pessoas que são necessitadas, todas as pessoas que são pobres, todas as pessoas que não têm condição de consultar com um médico particular. Isso mesmo, Lucas começa a viajar pelos quatro cantos da terra, e uma das cidades que Lucas tem o desejo em seu coração de conhecer é a cidade de Corinto. Corinto era a capital das prostituições daquela época. Como assim, pastor? Como que Lucas queria ir na cidade de Corinto? Isso mesmo, Corinto era conhecida como a cidade das prostituições daquela época, porque dentro da cidade de Corinto existia um grande templo que havia sido edificado para uma deusa chamada Diana. Para os corintos, a deusa Diana era a deusa do amor. Para os corintos, a deusa Diana era a deusa da fertilidade. Sim, eles prestavam um culto racional a uma deusa que era uma estátua, a uma deusa que era pagã, a uma deusa que não tinha poder de gerar um milagre, de manifestar uma presença, ou de até mesmo alcançar a eles uma dádiva. Isso mesmo, Lucas está se dirigindo justamente para esta cidade chamada Corinto. Quando Lucas está se aproximando desta cidade, Lucas está entrando pelos portões da cidade de Corinto. Lucas olha e de longe ele consegue avistar o grande templo da deusa Diana.
ele olha e ele consegue avistar o vislumbrante templo que havia sido edificado para adoração a uma deusa pagã. Naquele momento o coração de Lucas fica vislumbrado. Lucas olha para aquela grande construção, olha para aquela grande arquitetura que havia sido levantada pela mão humana na cidade de Corinto, conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo. Lucas agora começa a se aproximar daquele templo. Só que quando Lucas está se aproximando do templo, quando Lucas está chegando na porta de entrada do templo da deusa que eles chamavam de Diana, Lucas olha e enxerga uma grande multidão. Só que esta multidão não estava localizada dentro do templo da deusa Diana. Esta multidão não estava queimando incenso à deusa Diana. Esta multidão, ela não estava se prostrando à deusa Diana. Lucas olha e ele acha estranho, porque em vez dos coríntios sendo devotos, sendo pessoas pagãs, estar dentro do templo prestando um culto de adoração à deusa deles, eles estão para o lado de baixo da porta, para o lado de baixo da escadaria. Uma grande multidão estava reunida na frente do templo da deusa Diana. Lucas começa a caminhar em direção àquela multidão, e quando Lucas caminha em direção àquela multidão, ele começa a se aproximar das pessoas. E quando ele se aproxima das pessoas, sendo um homem educado, sendo um médico, sendo um doutor, Lucas vai entender que ele precisa pedir com licença para começar a romper a multidão. E então Lucas começa dizendo assim: o médico, o educado, o doutor, com licença, eu consigo entender que no meio desta multidão alguma coisa está acontecendo. Eu consigo entender que no meio desta multidão alguém está falando. Eu não consigo ouvir direito, então eu preciso me aproximar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que se não houver aproximação, não existe intimidade. Tem gente que quer milagre, mas não se aproxima. Tem gente que quer milagre, mas não quer ter intimidade. Tem gente que quer milagre, mas não consegue ter um vínculo com alguém. Lucas está se aproximando e começa a chegar no meio do olho da multidão. Lucas pede com licença, deixa eu passar. E Lucas foi passando, e quando ele chega no meio da multidão, na frente do templo da deusa Diana, Lucas vai ter uma visão que vai mexer com o seu espírito e vai mexer com a sua alma. Que visão foi essa, pastor? Lucas olha e vê um homem de 1,60 m de altura, careca, com um problema em um de seus olhos, que puxava em uma de suas pernas, mas quando abria sua boca para falar, a multidão parava para ouvir aquele homem. Pastor, quem era? Era Paulo, que estava pregando o evangelho da verdade na cidade de Corinto naquele dia. Parece que eu vejo Paulo nesta noite no meio da multidão. Paulo está dizendo: eu conheço um homem que do corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, foi elevado ao 3º céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é permitido ver. E o coração de Lucas começa a disparar no meio daquela multidão. O coração de Lucas começa a acelerar. Lucas começa a se sentir arrepiado. Lucas começa a ter um desejo em seu espírito. Qual é o desejo dele, pastor? O desejo dele é de andar do lado daquele homem. O desejo dele é de começar a caminhar do lado daquele homem. O desejo de Lucas é de querer ter intimidade com aquele homem. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você começa a andar do lado de um profeta, você absorve a identidade do profeta. Quando você começa a andar do lado do profeta, você absorve os dons do profeta. Quando você começa a andar do lado do profeta, você começa a vivenciar os milagres sobrenaturais que o profeta vivencia também. Parece que eu vejo a multidão se dispersando na frente do templo da deusa Diana em Corinto, e de repente Lucas está caminhando do lado de Paulo, e Lucas diz assim: homem, eu quero te seguir, eu quero ouvir mais a respeito desse evangelho, eu quero ouvir mais a respeito desse Cristo. Você permite? Permito. Quem é você? Sou Lucas, grego, médico. Ande do meu lado.
Eles começam a andar dentro da cidade de Corinto, e de repente eles olham e tem alguns altares erigidos aos deuses pagãos que existiam dentro da cidade de Corinto. E Paulo vai se aproximando dos altares, e entre um deles estava escrito: esse altar foi erigido ao Deus desconhecido, esse altar foi erigido ao Deus que não tem nome. Paulo se aproxima daquele altar e disse assim: Lucas, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Adonai, esse é o Elohim, esse é o El Shaddai, este é o Sabaote, este é o Tsirikenu, este, Lucas, é o Deus do invisível. Paulo desce um pouco mais para baixo e começa a anunciar novamente o evangelho, e de repente alguém se levanta contra Paulo e apedreja Paulo, e Paulo cai como morto no chão. Lucas pega Paulo, arrasta Paulo para dentro de uma casa, para dentro de um porão, e Paulo, deitado dentro de uma maca, começa a dizer assim: ai, 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 ai. E Lucas diz assim: calma, Paulo, eu estou cuidando das tuas feridas, eu estou derramando bálsamo para curar os teus ferimentos. E Paulo diz assim: não, Lucas, ai, ai de mim se não pregar esse evangelho, ai de mim se não anunciar esta palavra. Quem anda do lado do profeta absorve a identidade do profeta. Quem anda do lado do profeta recebe as características de um profeta. Lucas está saindo juntamente com Paulo de dentro da cidade de Corinto. Olhe para mim. E eles estão indo em direção a Bitínia, e quando eles estão atravessando para sair da cidade de Corinto, um homem de branco aparece a Paulo e diz: Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Paulo era um homem sensível ao Espírito Santo. Paulo era um homem sensível à voz de Deus. Paulo era um homem sensível à presença do Eterno. Sabe o que está faltando na igreja do século 21? Ser sensível à presença do Eterno. O mundo faz muito barulho, ele tira a voz de Deus dos teus ouvidos. O mundo, ele é muito barulhento, e ele acaba tirando você da presença, acaba tirando você da direção, acaba tirando você do propósito, acaba afastando você do local de intimidade. Mas nesta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui em Itajaí, no GATN 2022, para profetizar sobre a tua vida, que um novo tempo de intimidade está vindo sobre você, um novo tempo de relacionamento está vindo sobre a tua casa, um novo tempo de avivamento está sendo gerado nesse lugar. Você vai começar a ouvir a voz de Deus como você jamais ouviu. Paulo atravessa a Macedônia e chega na cidade de Troades. Quando ele chega na cidade de Troades, ele fica durante alguns dias. É o último dia da ministração de Paulo em Troades. É um domingo. É o culto de Santa Ceia. Eu já vou terminar. Paulo está se preparando para entrar dentro do cenáculo, 3 andares, um grande templo, uma grande multidão. Alguém havia alugado lugar para Paulo ministrar. Alguém havia preparado o ambiente para que Paulo pudesse trazer a palavra da salvação. E eu entendo nessa noite que alguém preparou o ambiente para você. Eu preciso falar, porque é fácil entrar aqui, glorificar, é fácil entrar aqui, sentar e receber um milagre, é fácil entrar aqui, sentar e dar glória, aleluia. Mas antes de você chegar, alguém chorou nesse altar. Antes de você chegar, alguém durante meses preparou o ambiente. Se ninguém preparar o ambiente, não tem presença. Se ninguém preparar o ambiente, não tem milagre. Se ninguém preparar o ambiente, não vai haver porta aberta. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que alguém preparou o ambiente para você. Dá para levantar a mão e adorar. Alguém preparou o ambiente para você glorificar nessa noite. Às vezes chegamos na igreja, entramos, glorificamos, final do culto, o profeta fala conosco, vamos para casa felizes, e nos esquecemos que alguém preparou o ambiente. Honre quem prepara o ambiente.
Honra o teu pastor, honra a tua liderança, honra quem Deus colocou na frente do trabalho, honra quem Deus colocou para te trazer até aqui. Você não chegou até aqui sozinho, alguém preparou o caminho para você. Você não chegou aqui sozinho, alguém chorou por você. Paulo está em Troades, é o último dia, é o culto de Santa Ceia. O templo está lotado. Todo mundo queria ouvir aquele baixinho de 1,60 m. Paulo entra dentro do cenáculo, assume a tribuna e começa a pregar. Imagine comigo aquele culto de domingo. Culto de Santa Ceia. Cenáculo de 3 andares lotado. Lucas do lado de Paulo, o médico. Paulo começa a ministrar a poderosa palavra do Eterno. Naquele instante, enquanto Paulo está ministrando a poderosa palavra do Eterno, enquanto Paulo está trazendo existência aquilo que não existe, enquanto Paulo está trazendo da essência do Espírito do trono da glória sobre a igreja, entra um jovem chamado Eutico no meio do culto. E quando ele chega no meio do culto, ele olha para frente e não tem lugar para sentar. Ele olha para a direita e não tem lugar para sentar. Ele olha para a esquerda e não tem lugar para sentar. Ele olha para trás e não tem lugar para sentar. Eutico fica bravo naquele momento. E Eutico olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê uma janela no 3º andar do cenáculo que Paulo ministrava. E Eutico diz assim: eu vou sentar lá em cima no 3º andar. Eu vou sentar lá em cima nas alturas. Eu vou sentar lá em cima, aonde eu vou enxergar melhor. Eu vou sentar lá em cima, aonde eu vou receber melhor. Eu vou sentar lá em cima, naquela janela, onde eu vou ter a visão melhor. Só que ele não sabe que só recebe coisas do alto quem está no alto. Que só recebe coisas do alto quem está vivendo o alto de Deus. Que só recebe coisas do alto quem está alicerçado, embasado na rocha. Só recebe as coisas do alto quem está firmado na presença. Só recebe coisas do alto quem verdadeiramente está preparado para isso. Eutico olha para cima e começa a subir as escadas e se assenta-se justamente na janela do 3º andar do cenáculo. Eutico representa uma geração que quer milagre. Eutico representa uma geração que quer presença. Eutico representa uma geração que quer ver coisas do alto, mas não quer pagar o preço para subir. Eutico representa uma geração que quer sentar na frente, mas não quer pagar o preço para subir. Eutico representa uma geração que pensa que estar na frente de um trabalho é de qualquer maneira. Eutico representa uma geração de homens e mulheres que querem se assentar na janela apenas para receber o que não estão preparados para receber. Quando nós falamos de coisas do alto, nós falamos de presença. Quando nós falamos de coisa do alto, nós falamos de revelação. Quando nós falamos de coisas do alto, nós falamos de ser tocados pelo Espírito. E Eutico está sentado na janela. E quando Eutico começa a receber aquilo que não é para ele, quando Eutico começa a receber aquilo que ele não tinha estrutura para receber, quando Eutico começa a absorver aquilo que ele não estava preparado para absorver, um sono profundo começa a invadir a vida de Eutico. Porque quem senta na janela, ou ele olha para aquilo que está sendo pregado dentro do templo, pastor Max, ou ele olha para aquilo que o mundo está florescendo lá fora, ou ele olha para aquilo que está sendo manifestado dentro do templo, ou ele olha para aquilo que o mundo está entregando para ele lá fora. Eutico está sentado na janela, está desestabilizado. Porque tem gente que está dentro da igreja que está assim, está que nem Eutico, está sentado na janela e está desestabilizado. Não sabe se recebe a palavra ou se sai correndo para ver a novela em casa. Não sabe se recebe a palavra ou se sai correndo para ver a Netflix em casa. Não sabe se recebe a palavra ou se olha para o relógio para ver que hora vai terminar o congresso, para poder ir para casa. Fala mal da vida dos outros. Eutico representa uma geração que não quer pagar preço para receber a presença. Então eu vou sentar no alto, porque sentar no alto é fácil, chorar não. Eu vou sentar no alto, porque sentar no alto é fácil, ir para o monte não.
Ano passado nós fechamos 1000 dias de monte. 1000 dias de monte. E vemos uma geração de Eutico que não quer subir no monte. Vemos uma geração de Eutico que quer vir para a igreja e receber aquilo que os outros geram. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você vai começar a gerar você mesmo. Você vai começar a gerar você mesmo. Só quem está entendendo, levanta a mão. Deus está dizendo para você que é tempo de você começar a gerar você mesmo. E de repente Eutico começa a adormecer, porque a janela causa isto no crente. Tira a visão daquilo que é eterno. E ele começa a adormecer e ele cai da janela do terceiro andar. Estou terminando. E caindo da janela do terceiro andar, ele quebra o pescoço. O que tem de gente fraturada na igreja? Pode pular, pode cantar, pode pregar, pode dar pirueta, pode profetizar aqui, mas está quebrado, está fraturado. O osso deslocou, a medula está ferida, a essência da identidade foi tocada por um assassino. Situações da tua vida que te levaram a lugares que você não estava preparado, e você acabou se ferindo. Aleluia. Uma geração de Eutico que caiu da janela está morto lá de fora da igreja. Uma geração de Eutico que caiu da janela e está ferido dentro da igreja. Uma geração de Eutico que entra dentro da casa de Deus sorrindo, que entra dentro da casa de Deus adorando, que entra dentro da casa de Deus mostrando os dentes e alegre, mas por dentro está quebrado. Ele vai curar a tua paralisia nessa noite. Está descendo uma unção nesta noite sobre esse lugar. E esta unção é uma unção de cura. Esta unção é uma unção onde todos os atrofiamentos, todas as paralisias, todos os ossos quebrados estão sendo restaurados nessa noite. Deus está tocando em pessoas aqui. Deus vai começar a reviver ministérios desse lugar. Uma grande multidão sai para fora do cenáculo. O menino está do lado de fora, está com o pescoço quebrado, está morto. Lucas corre para fora, chega onde está Eutico, coloca os 2 dedos na veia aorta, pega no pulso de Eutico e diagnóstico: está morto, quebrou o pescoço. Sai da onde está e vai em direção a Paulo, que está ministrando. Sai da onde está e vai em direção ao altar onde Paulo está pregando. Se aproxima de Paulo e cochicha no ouvido de Paulo assim: Paulo, se eu fosse você, eu fugiria, porque lá em Corinto te apedrejaram e quase te mataram, e ninguém havia morrido. Lá fora tem um jovem que caiu da janela do terceiro andar e está morto, Paulo. Ele achou que Paulo ia sair correndo. Paulo olha para ele onde ele está lá fora. Paulo desce do altar calmamente. Paulo está caminhando em direção à multidão onde está o menino morto. E eu olho para a vida de Paulo e sabe o que eu vejo? A capa do equilíbrio de Deus. Quem carrega a capa do equilíbrio não teme a morte. Quem carrega a capa do equilíbrio não tem medo do inimigo. Quem carrega a capa do equilíbrio não tem medo de chegar onde a escuridão está. Quem carrega a capa do equilíbrio de Deus não tem medo de profetizar aonde não existe nada. Eu vou continuar até você adorar. Quem carrega a capa do equilíbrio de Deus não foge da adversidade no momento da tribulação. Paulo tinha a capa do equilíbrio de Deus sobre os seus ombros. E Paulo está indo em direção ao menino que está caído no chão. E Paulo está se aproximando. Parece que eu vejo o Paulo quando ele sai para o lado de fora da porta. Paulo não olha para Lucas. Paulo não olha para a multidão. Paulo levanta a cabeça e olha para o céu. Porque ele sabe que quem está sentado no trono conhece ele. Porque ele sabe que aquele que está sentado no trono já ouviu a voz dele na madrugada. Porque ele sabe que aquele que está sentado no trono viu as pedradas que ele levou na cidade de Corinto e foi quase a morte.
Paulo então está olhando para o céu, Paulo então está olhando para o trono, e de repente eu vejo o Eterno assentado em seu trono de glória. Vejo Gabriel que assiste à direita do trono de Deus, dizendo: tem um homem lá embaixo que está clamando. Deus olha e diz assim: quem é? Gabriel diz: é Paulo, Senhor, aquele baixinho de 1,60 m, aquele que não tem aparência, aquele que manca, aquele que tem problema no olho, mas quando ele prega, o teu reino se manifesta. Deus olha para Gabriel e diz: Gabriel, desce lá embaixo e toca nas mãos de Paulo. Não sei o que ele quer, mas aquilo que ele pedir eu vou dar para ele nessa noite. Paulo está se aproximando de Deus, e Paulo faz algo que ninguém jamais imaginava. Ele deita sobre o corpo do menino morto. E quando ele deita sobre o corpo do menino morto, a unção que estava sobre a vida de Paulo é transferida para o corpo do menino. Clac, os ossos estalam e voltam para o lugar. O menino dá um espirro. Lucas olha e começa a chorar naquele momento. Lucas diz assim: Paulo, eu sei da medicina humana, eu sei quando alguém está morto, quando quebra com o osso, mas eu nunca vi um Deus que ressuscita morto, que já havia acabado o seu tempo de vida na terra. Para mim terminar, olhe para mim. Eutico representa uma geração que está sentado na janela e que cai e morre. E Paulo representa uma geração que ora. Paulo representa uma geração que jejua. Paulo representa uma geração que vai para o monte. Paulo representa uma geração que paga preço. Paulo representa uma geração que entra na escuridão para levar a luz. Paulo é uma geração que representa alguém que prega a palavra da verdade, pastor. E aí que enquanto tiver uma geração de Paulo que ora, a geração de Eutico vai ressuscitar. Enquanto tiver uma geração de Paulo que prega, a geração de Eutico vai ressuscitar. Enquanto tiver uma geração de Paulo que paga o preço, a geração de Eutico vai se levantar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu não sei quem é você nessa noite, eu não sei de qual é a tua geração, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus está vindo ao teu encontro. O Espírito da geração de Paulo está descendo sobre esse lugar. Haverá um Espírito de restauração se manifestando em nosso meio nesse momento. Ele está devolvendo ministérios, está ressuscitando os Eúticos, está liberando vida nessa noite. E se você quer, por favor, adore, porque é Ele que está falando contigo nessa noite.